Não, a gente não vai para o mundo invertido. O que acontece é que as nossas buscas por coisas sobrenaturais sempre foram em lugares supostamente assombrados. Mas nesse episódio vai ser diferente. Nós vamos pro outro lado. É que tem uma coisa que eu preciso tentar. Quero ir em locais onde as pessoas buscam por paz e energias positivas. Tipo igreja, centro espírita, terreiros, tô aberto a todas as religiões, sem a intenção de desrespeitar qualquer uma delas. Vale pontuar que, assim como nos lugares assombrados, pode ser que mesmo eu fazendo os testes para tentar ver algo sobrenatural, eu não consiga ver nada, e isso não significa que não existe. Eu não tenho a intenção de reduzir a fé de ninguém. Tipo, eu não sou cientista e também não tenho uma religião. Sou uma pessoa comum tentando ver algo que a gente chama de sobrenatural. Agora, só para esclarecer uma coisa que está acontecendo durante as gravações. Em vários lugares que a gente vai, eu me deparo com situações que para muitos é algo sobrenatural e eles estão lá agindo muitas vezes com medo, inclusive a Ben, e para eles aquilo é algo, sei lá, sobrenatural de fato. Mas eu fico o tempo todo, não, mas isso pode ser o vento, pode ser isso, pode ser aquilo. Em alguns casos, eles até se irritam. Você tá querendo negar, tá só negando as coisas, não quer aceitar. Mas é que a minha ideia é de que antes de eu considerar que seja algo sobrenatural de fato, eu vou tentar descartar qualquer outra hipótese. É só isso. Mas agora, se for tipo algo óbvio, se for algo que não tem como eu negar, tipo, não sei, um cara se transformando em um lobisomem na minha frente, aí também não dá pra negar, né? Mas isso ainda não aconteceu, então me atuem. Mas vamos voltar pro vídeo. Eu não sei se vocês lembram, mas no episódio de Paranapiacaba eu fiz um amigo que disse que ia me ajudar a tentar ver algo sobrenatural. E agora ele me convidou para um evento que é um retiro espiritual. E eu confesso que nunca participei de um evento assim, mas acho que pode ser um começo perfeito para esse novo quadro do canal. E eu vou chamar de O Outro Lado da Sombra. E a ideia é simples, tipo, passar 3 dias em um local tranquilo e respirar um pouco. No meio disso tudo, quem sabe encontrar algum relato interessante. Tá, chegamos e já é noite. O local parece ser bem legal, bem acolhedor, e o pessoal é bem simpático. Mas precisamos correr porque vai começar a roda de acolhimento. Aqui a gente se apresentou e cada um recebeu um apelido de flor. Eu sou Girassol do Sol. Bem-vindo, Girassol do Sol! Eu vim tentar experienciar algo que eu tinha deixado para trás na vida, mas eu tô nesse projeto agora de encontrar, que é ter alguma experiência sobrenatural, algo que me tire um pouco do ceticismo. E aí, inclusive, numa dessas jornadas eu conheci o Vitor, e eu acho que é a pessoa adequada para me ajudar nesse caminho aí, e espero que eu possa chegar lá. E olhando agora, eu percebo que quase todo mundo aqui já participou de algum evento assim. Não é possível. Tipo, eu tô me sentindo meio perdido. Muitas coisas que eles falam, pra mim, não tem muito sentido. Eu não sei do que se trata, os nomes que eles usam e tal. Agora, nessa parte aqui pareceu tranquilo. É só fazer um pedido e acender a vela. E eu não sei se eu posso contar o meu pedido, mas eu imagino que todo mundo já sabe o que eu tô procurando. Preciso tentar me conectar. Porque a minha ideia também não é só documentar, é viver e ter a experiência, né? Eu vou falar sobre uma
fonte que está dentro de toda a humanidade, mesmo que ela não perceba. Já tá na hora de entender que essa carne retorna pra terra. Novo dia. E agora, novas atividades. Eu nunca contei, mas nessa jornada de ver algo sobrenatural, ainda antes de eu pensar em criar o canal, eu tomei o chá de ayahuasca. Tipo, meio que com medo assim, mas eu tomei. Eu tava com alguns amigos. E assim, aconteceu uma série de coisas interessantes, mas uma delas eu não consegui explicar. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, eu acho que dá pra aproveitar porque a Belly tá querendo provar. E eu acho que eu vou gravar. Só comentem aqui se vocês querem. Mas tomando chá, eu percebi que não é muito a ideia que eu tô procurando. Tipo, eu quero ver algo completamente lúcido e, se possível, né, gravar, ter provas reais disso. E nesse retiro também teve chá, mas não é o de ayahuasca, foi o chá de cacau. E pesquisei muito sobre antes de tomar e achei bem tranquilo. Fora que eu vi sendo preparado e não tinha nada estranho assim. A forma mágica de um bom cacau é 2 mãozinhas de macaco cheia da pimenta rosa. Aqui, como eu quero mais amor, a gente vai colocar 3 mãozinhas de macaco cheia. Então mais um em cada, tá bom? Brincadeiras à parte, realmente é seguro. Eu tomei e não senti nada. Só vontade de pôr açúcar mesmo, porque é bem amargo. Um pouco mais cedo, eu comentei com as anfitriãs daqui sobre o canal e a minha proposta. E elas contaram que tiveram algumas experiências, então eu vou lá e tentar gravar. Já contar a história. Tô pensando nisso aqui, eu tava esperando o momento. Eu não tenho conexão com o espírito, não ouço, não vejo, não falo, não sinto nada. Nada, não tenho essas conexões. Aí fomos fazer um rapé na cachoeira, que ela me chamou pra ir na cachoeira fazer um rapé, e era tipo um pouco mais cedo que agora, assim. E aí eu fiz o meu rezo no rapé, ali, pedindo, né, esse sinal da espiritualidade, de que eu tivesse uma experiência que não me deixasse dúvida. Aí a Renata me oceana ali do outro lado, lá, ó, tem 2 olhinhos olhando a gente. Primeiro, antes disso, tinha acabado de fazer o rapé assim, coloquei meus 2 pés na água, e aí eu senti alguma coisa passar no meu pé, assim. Mas como era uma época assim, meio cheio de folha, eu achei que era alguma folha que tinha passado por ali. Eu levantei o pé e falei pra ela, nossa, não tô me sentindo segura de deixar o pé na água, né? Pus o pé tirei o pé da água, assim, pus na pedra. Aí voltei ali com a minha conexão e ela me chamou pra mostrar os 2 olhinhos e a gente ali analisando, fazendo assim com o celular. Assim, quando ela fez assim, tinha uma jiboia, me arrepio só de lembrar, uma jararaca, uma cobra jararaca, desse tamanho, nos nossos pés. Foi ela que passou no meu pé. Eu tive uma sensação tão forte no meu corpo que eu travei, eu não conseguia me mexer, não conseguia sair do lugar. E aí, a gente trazendo, né? Bom, então todo o rolê pra sair dali sem ser atacada pela cobra, a cachorra nos ajudou muito nesse processo. Saímos de lá, voltamos correndo, com o coração saindo pela boca. E aí, se a gente olha com os olhos da Simone, eu ia falar pra Simone, tá no meio do mato, à noite, na cachoeira, você queria que encontrasse o quê? Né? Aí a Renata fala assim, você fez uma oração pedindo sinal. Quantas e quantas e quantas a gente já veio nessa cachoeira, a gente nunca cruzou com a cobra nesse nível, assim. Isso não pode ser uma resposta da espiritualidade. Então, eu venho escolhendo e tentando fazer um exercício de colocar a magia e os sinais nas coisas, né? Então, eu venho buscando esse equilíbrio de trazer, não viajar na maionese, né? Mas também observar um pouco os sinais, né? Aí a gente chegou aqui 8 horas da noite, essa brincadeira, tá? A gente desceu, não era nem... Era umas 5h30. 8 horas da noite a gente chegou. E ela... Um animal de poder dela é o beija-flor. Então, e aí ela pegou e a gente sentou nessa cadeira. Me fala se 8 horas da noite é hora de um beija-flor aparecer. Apareceu. Ele veio, pousou na mandala ali, tipo, só pra falar pra ela, tá bom pra você? Quer mais alguma coisa? E foi embora. Tinha falado de 2 experiências que você teve. Você pode compartilhar? Posso. Tinha uma amiga minha que tava passando por uma situação bem delicada
E ela me chamou pra ir até a casa dela. Me pediu ajuda, assim, pra conversar, pra eu estar ali, né? E era uma amiga muito querida. Daí eu saí do serviço e fui. Só que eu precisava voltar. E nessa época não tinha WhatsApp, mensagem, essas coisas, né? Faz muito tempo, Eu saí do Brás, peguei o último metrô, desci e peguei o último ônibus que descia no Shopping Interlagos, que eu morava lá. Pra atravessar, não sei se você conhece o Shopping Interlagos. Uhum. Então, atravessar aquele pedaço da Leroy Merlin, do mar. Moramos ali perto. Perigosíssimo ali. Sim, Morei ali escuro. no Jardim Consórcio. Quando eu peguei esse último metrô, entrou 2 caras estranhos no vagão que eu tava. E aí já, meu coração já deu aquele... Na estação seguinte entrou mais um outro cara. Que inclusive parece muito... Ele era muito parecido com você fisionomicamente falando, porque eu não vou esquecer que ele estava de preto, de cabelo amarrado aqui, com um jornal embaixo do braço. Na estação seguinte, os 2 que eu estava com medo, desceram. Que era um pessoal que tinha uma cara mal encarada mesmo. E esse que estava mais comportado, assim, mais robusto, mais apresentável, continuou. Aí eu falei assim, agora não sei mais o que eu tenho medo. Não sei nem se é pra onde, vou ficar quietinho aqui. Ele desceu 3 estações antes da minha. Ele desceu 3 estações antes do Jabaquara. Falei, ufa, não sei se eu me alivio e tal, beleza. Chegando no Jabaquara, quando eu tô subindo a escada rolante, eu encontrei com ele lá em cima, no topo da escada rolante, perto da catraca. Eu falei, não é possível. Ele desceu 3 estações antes, não é possível. O cara do jornal. O cara do jornal, que era o que eu não tava preocupada, eu tava preocupada com os outros 2. Peguei o ônibus, fui lá pro ponto, tinham poucas pessoas no ônibus, encontrei uma pessoa, inclusive, conhecida, fiquei perto dela e tal, e eu não vi ele no ônibus. Quando eu cheguei no Shopping Interlagos, que eu desci, ele estava no ponto. Eu falei, mano, esse cara tá me seguindo. Mas seguindo na velocidade da luz, né? Na velocidade da luz, na hora, eu não raciocinei. Você não raciocina? Não raciocinei. Falei assim, esse cara tá me seguindo, esse cara vai fazer alguma coisa comigo. E não fazia sentido. Não. Nem ele tá 3 estações lá e nem no ponto. E aí eu acompanhei essas pessoas que eu encontrei no ônibus até uma parte do caminho. Quando chegava ali no macro, eles viravam e eu pegava toda a Leroy, a David Aid, que é onde é perigoso. Sim. E aí eu fui pedindo minha proteção. Quando eu olhei pra trás, o cara tava atrás. Eu falei, fudeu. E apertei o passo, consegui. Quando eu chego na esquina de casa, que eu olhei pra trás, ele não tava mais. Mas ele estava na esquina. Aí eu falei assim, agora ele me pega. Olha a mente. Agora ele me pega. Aí ele tava na esquina, do lado do poste, parado assim. Eu respirei fundo, juro por Deus. Eu respirei fundo e falei assim, não dá pra eu voltar. Se eu voltar vai ser pior. Nossa, eu consigo imaginar o trajeto que ela fez. Você consegue? Nossa, você conhece? Sim. Eu passei por ele, não senti a presença dele. Desci a ruinha, que ela faz um U, essa ruinha, que é a ruinha da minha casa, desci a ruinha, entrei no portão, a hora que eu bati o portão assim, ó, ele passou pra rua e foi. Eu falei pra minha avó isso, aí minha avó falou assim, ó, você nunca mais me faça isso na vida de sair uma hora dessa, colocando em perigo. Aí cheguei no terreiro, o meu padrinho, que era de lá da casa que eu frequentava, meu padrinho espiritual, falou assim, não foi ninguém que estava te perseguindo, eu estava lá do começo ao fim para você chegar em segurança em casa. Quer dizer, eu fui protegida e eu ainda... Tava com medo da mãe Eu acho que a gente acabou atrapalhando elas, mas valeu demais o relato. E vamos lá agora, porque vai ter um luau com fogueira. Foi mais do que um luau. Foi uma oficina de canto
e dança no meio da natureza. E considerando que todos ali sabiam as letras das músicas e tal, eu pude confirmar que só eu e a Belly somos os perdidos ali. Eu tava ansioso para fazer uma roda e contar histórias de terror na fogueira, mas quando eles terminaram de dançar, a gente já tava muito cansado. Então vamos deixar para amanhã. No outro dia a gente foi para a cachoeira e lá eu consegui mais relatos, inclusive do Vitor, que aceitou de contar sobre como ele teve a certeza do mundo espiritual. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça, no Fórum Criminal da Barra Funda. E lá a energia era muito pesada, porque a energia, que eu nem sabia que era energia na época, mas eu trabalhava num lugar onde se falava sobre crime todos os dias, a gente ouvia sobre crimes pesados todos os dias. Começou a mexer com o meu emocional, né? E aí, às vezes eu chegava em casa nervoso, eu não sabia porquê. Às vezes eu acordava super depressivo, não queria nem levantar da cama, não sabia porquê. E foi cada vez mais eu tendo sentimentos e emoções que eu sentia que não eram meus, né, da minha pessoa. Até que um belo dia, eu cheguei em casa e eu comecei a chorar e falar sozinho, como se não fosse eu. Eu morri, eu preciso de ajuda, não sei onde estou. E chorava, passando a mão no meu rosto. E eu fui procurar ajuda no começo, eu falei, caramba. Eu falei, eu não sei como te ajudar. Aí eu falei com minha voz, mas eu vou procurar saber. Aí eu fui num terreiro de Umbanda, que eu sabia que meu amigo ia sempre, né? Falei, olha, essas paradas de espírito aí agora aconteceu comigo, me ajuda. Aí cheguei no terreiro, a entidade que estava lá, que era um caboclo, né, um espírito incorporado numa pessoa, falou, tem uma criança que morreu, ela está do seu lado, a gente vai ajudar ela a ser encaminhada. Ela chegou para você para poder manifestar o pedido de ajuda, porque você é um médium de incorporação e através de você ela consegue pedir ajuda. E eu percebi que não era loucura na minha cabeça quando eu cheguei no terreiro, né? Cheguei no terreiro, nunca tinha visto um terreiro, nunca tinha entrado num terreiro. E aí começaram a tocar um negócio lá, uma música, do nada eu comecei a passar a mão no meu peito, e eu nem tenho peito, mexer nos meus cabelos que eu nem tenho e gargalhar. E eu nunca tinha visto isso, nunca tinha feito nada, participado de nada. E eu entendi que era uma pombogira, uma entidade feminina, muito tempo depois, tipo 2 semanas depois. E eu não tinha como copiar as pessoas, tipo, a gargalhada da pombogira, que era característica, porque eu nunca tinha ido numa gira de pombogira, nunca tinha visto ninguém fazer isso. Nesse momento eu falei, não é coisa da minha cabeça, meu corpo está se mexendo sozinho, eu estou sentindo meu corpo se mexer sozinho, que não sou eu. E depois que teve uma gira de Exu e pombogira, que todo mundo ria, gargalhava e fazia igual essa minha entidade fez, que eu falei, ó, não existe a possibilidade de ser uma esquizofrenia coletiva, de 15 pessoas esquizofrênicas juntas. O espírito realmente existe. E mediunidade de incorporação existe, e eu sou um deles, vou aceitar, vou trabalhar, vou desenvolver isso para minha vida da melhor forma possível. E assim foi, tudo começou com a criancinha morta me pedindo ajuda, que me ajudou mais do que eu imaginava. Talvez ela ajudou mais do que me ajudou mais do que eu ajudei ela. Ele contando esse relato, eu fiquei com vontade de ir em um terreiro e tentar gravar alguma experiência assim. Eu sei que é algo sensível e eu pretendo gravar com responsabilidade. Então, caso vocês conheçam alguma religião que permita gravar, deixa aqui nos comentários ou envie um e-mail que eu vou visitar. Toda vez que venta forte, eu sei que algo vai mudar. Vento muda as direções, muda o jeito de se olhar. Para a vida que levamos, para as coisas que pensamos, muda o clima e o engano se dissipa. Toda vez que venta forte, eu sinto a força do ar. Com seus sons e suas vozes, todos a comunicar. Que quem sobrevive ao vento forte passando nas ruas são as pessoas de alma leve, intenções puras.
pois a folha sobrevive à ventania sem rasgar, só balanceia com a força a voar. No corpo a delicadeza e na mente o confiar, seja leve como a folha a voar. Agora, sobre o retiro, foi melhor do que eu esperava. Quando eu cheguei, eu senti que eu tava meio perdido, deslocado. Mas na medida que eu fui convivendo com as pessoas e conversando individualmente com elas, eu percebi que elas também se questionam. Tipo, mesmo estando ali, elas também tentam entender melhor sobre a espiritualidade e como elas podem melhorar como pessoa. E assim, eu ouvi relatos fortes e cada um teve prova o suficiente para acreditar. Para alguns ali, pequenos gestos já servem como uma prova, pois alguns ali são atentos a sinais sutis da natureza e o seu arredor. Mas a verdade é que eu não tô atento a detalhes. O que eu busco é algo escancarado. Eu tive algumas experiências na vida que eu não sei explicar exatamente o que aconteceu e tal, mas não é por isso que eu considero elas sobrenaturais. Eu só ainda não sei explicar. Um dia eu conto elas em detalhe. Eu acho que dá quase que um vídeo. E eu quero acreditar no que o Vitor afirmou assim com tanta convicção, dizendo que o mundo espiritual existe. Ver ele falar isso com essa convicção me deixa muito feliz. Mas, tipo, eu não consigo acreditar de fato. E é uma falta de capacidade minha, no caso. Mesmo eu tendo, tipo, a maior vontade do mundo de acreditar, lá no fundo, eu sei que eu vou ficar me questionando. Admiro demais os amigos que fizemos aqui e agradeço pela experiência, reflexão e relatos que compartilhamos. Eu vou deixar agora mais 2 relatos que eu coletei nesse retiro. Em 2020, meu marido sofreu um acidente grave de moto e entrou em estado de coma. E aí, numa das minhas visitas, na hora que eu estava voltando para casa, eu entrei no carro assim e aí abriu uma telinha mental assim e eu vi as minhas mãos fazendo um voodoo. Aí eu fiz assim, nossa, eu devo estar realmente desesperada, porque eu tô me vendo fazendo um voodoo e tal. E meio que ignorei aquilo, fui pra casa. E depois eu comentando com uma amiga no mesmo dia, ela falou assim, e você não fez isso por quê? Eu falei, vou fazer o quê? Um voodoo? Nem sei como é que faz voodoo, nunca fiz voodoo. Aí ela falou assim, amor, se coloca à disposição, se apareceu vai vir no caminho. E aí eu fiz isso, me coloquei à disposição daquela imagem que eu tinha visto. E aí foram chegando as informações de como eu deveria fazer. E ali eu fiz um voodoozinho de cura para o meu marido, peguei uma fotinho dele, 3x4, coloquei no bonequinho que eu tinha feito de argila. E ali todos os dias eu ia ali para aquele voodoozinho, fazia minhas orações, conversava. E foi isso assim por um tempo, eu nessa conversa diária. E tinha dias que ele estava realmente mais calmo, tinha dias que ele estava com cara de choro. Até que um dia ele estava com um semblante bem calmo. E eu ali fazendo as minhas orações, conversando com ele e tal. E aí meio que eu ouvi dentro da minha cabeça assim, né? Ele está pronto para acordar. E aí quando eu cheguei para pegar o boletim, o médico falou que ele já estava dando sinais que ele estava pronto para acordar. E aí eles foram tirando, né, o sedativo para ele poder voltar aos poucos. E ele voltou e quando a gente pôde conversar, ele relatava assim. Ele, várias vezes assim, eu vi você, ele falou, e você conversava comigo. E era isso que eu fazia todos os dias, olhando para aquele voodoo, sabe? O pessoal foi meio tímido, mas depois que a gente já tava em casa, eu recebi um áudio de uma outra participante que decidiu compartilhar o relato. Tarde, tudo bem? Eu acabei não tendo coragem, talvez, de compartilhar com você
com vocês a minha história sobrenatural, mas eu resolvi mandar mensagem porque, de alguma forma, eu me identifiquei muito com vocês. Assim, te contar resumidamente a minha história. Minha família é católica, então desde pequena eu sempre fui à igreja, assim, com os meus pais, participei dos grupos, coral, grupo de jovens, só que eu sempre senti um vazio, assim, um vazio e eu não conseguia compreender como as pessoas tinham aquela fé, inclusive a minha família, minha mãe, meu avô era benzedor, então eles acreditavam de fato, eu não conseguia, na verdade, acreditar. E às vezes eu ia numa meditação da igreja que eles têm lá e as pessoas estavam emocionadas, choravam e eu não conseguia me sentir verdadeiramente conectada, assim, né? E aí eu resolvi, um tempo depois, estava muito afastada de tudo que era espiritual, resolvi conhecer a Umbanda. E aí, assim, morria de medo de espírito, não assistia filme que tivesse espírito, sempre, assim, muito cagona. E aí, quando eu fui na Umbanda pela primeira vez, eu me senti muito impactada com aquelas pessoas todas incorporando. E eu com aquele meu olhar julgador, assim, falava, tipo, não, como assim? Será que é isso mesmo? Será que tá todo mundo num grande teatro aí? Mas ao mesmo tempo eu falava, como é possível? Tinha pessoas conhecidas do meu círculo de amizades que eu pensava, mas por que que a pessoa vai se prestar a esse papel de ficar, né? Não tá ganhando nada para isso e ficar fazendo, não cobra nada por consulta, e na Umbanda é assim, bastante caridade. E aí, só que o atabaque me chamou muita atenção, assim, a princípio, né? Eu continuei indo, de repente estava dentro do terreiro, ajudando a cambonar, que eles falam, que é você vai auxiliando os guias, né? Acende uma vela, faz algumas coisas que eles pedem ali para auxiliar. E aí nessa eu fiquei bastante tempo e tentei desenvolver, só que eu não acreditava o suficiente eu não acreditava o suficiente para desenvolver minha espiritualidade de incorporação, porque eu sempre achava que era sugestionamento da minha própria cabeça. Então, se eu sentia uma vibração, alguma coisa assim, eu nunca acreditava. Algumas vezes eu deixei e fui sentindo, mas tinha momentos que eu não sabia se era eu, se era o guia, e a minha mente racional nunca deixava com que eu tivesse confortável com isso. E eu sempre tinha medo de estar enganando as pessoas ou enganando a mim mesma. Enfim, teve uma oportunidade com uma gira de Exu que foi muito doido, assim, que eu senti a minha perna tremer e eu, naquele momento, eu sabia que não era eu. Eu sabia que eu não estava fazendo aquilo e minha perna tremendo, eu não conseguia, era só uma perna. Eu conseguia fazer ela parar de tremer e foi quando cantou um ponto de uma pombogira cigana e eu falei, cara, eu entendo que não sou eu, mas ainda assim não me parece que que eu conseguia acreditar o suficiente. Eu precisei de muitas provas, né? Tengo todas las edades, mis abuelos